lidava com os problemas de outra forma. E de uma forma que hoje eu não acho saudável. Acho que é uma maturidade que chegou pra mim nos últimos anos, assim, não, no início dos meus 20 eu não me preocupava muito com isso. A gente é mais novo, a gente não quer ouvir ninguém, né? Eu recentemente entendi que, tipo, a validação dos meus pais é extremamente importante pra mim. Eu só quero poder me expressar da maneira que eu me expresso, sabe? Tá tudo bem. E eu me conectei muito mais com essa versão minha. Hoje a gente vai abrir uma aba que já tava aqui na fila há um tempão pra gente conversar. A gente tem 30 anos, né? Não sei se notaram. Sim. A gente tem 30. A gente fez episódios sobre isso. Exatamente. Inclusive, vocês não sabiam, volte aí uns episódios que tem um do aniversário dela e tem um do meu aniversário. Então, temos um apresentador com 30, outra com 32. E aí a gente pensou, cara, por que não olhar para as nossas versões anteriores e olhar com carinho, com um pouquinho de vergonha, mas se dando conta de como foi a evolução até chegar aqui, né, amigo? Principalmente ali dos 20 anos, eu acho. A gente quer focar do que muda de quando você tem 20 anos pra quando você tem 30, né? Uma década aconteceu na nossa vida, então muita coisa mudou. Acontece. Não é aquilo de, era muito melhor antes, que saudade, eu quero que a vida volte a ser como era. É mais num lugar de perceber como é que muda as coisas que a gente gostava, as coisas que a gente não gosta mais, as coisas... A gente dava valor. As coisas que a gente aceita hoje em dia que a gente não aceitava antes e vice-versa. Como é que era a nossa relação com nossos pais naquela época e como é hoje em dia com os nossos amigos. A gente quer revisitar um pouco nesse lugar hoje. É isso. E olhar pro passado, mas de um lugar sabendo que a gente não tinha muita bagagem ali, mas fez o que dava. E que assim, né, eu acho que com 20 a gente tem pouca noção e muita energia. Fato. E com 30 a gente tem pouca energia, mas um pouquinho mais de noção, né, amigo? Bem pouquinho, não muito mais. Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou o Vitor. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre 20 versus 30. O que muda dos 20 para os 30 anos? Mas antes, se inscreve no canal, deixa sua curtida, deixa seu comentário, que ajuda muita gente, né, Por amigo? favor, ajuda a gente a crescer demais. Então deixe seu comentário, engaje aqui no nosso vídeo. Não deixe a gente aqui falando sozinho, Poxa, cara. A gente tá todo dia aqui falando sozinho. A gente fala, vocês ficam escutando, não falam nada. Ai, fala uma Não coisa falam aí. nem aham, nem comenta, joinha. tipo, legal. É, gostei da blusa. Parabéns. Tá, amigo, vamos começar por uma boa. Qual era a coisa que tu pensa, assim, que tu mais amava fazer com 20 anos e que hoje em dia tu pensa, tipo, meu Deus, como que eu fiz aquilo? Como que eu amava fazer isso? Ai, não sei se tem... eu sei um... Não, eu consigo pensar em várias, mas eu acho que, tipo, por exemplo, eu acho que eu tinha muito menos cuidado com a minha alimentação. Então, sei lá, acho que talvez eu pedisse hambúrguer toda noite pra Nossa, janta. eu pedia muito iFood. Muito iFood. Não era nem iFood nessa época. Era delivery. Era delivery do próprio lugar, mas nos né? 20 e poucos a gente pegou um iFood também, eu tô falando de 20 anos especificamente. 20 cravado, não pode ser 22. Não, 20. pode ser, mas tô voltando mais ainda. Tá bom. Eu acho que eu tinha pouco esse cuidado, assim. Eu acho que eu me permitia fazer qualquer coisa, até porque eu não tinha muita noção. Eu acho que eu não sabia cozinhar direito. Nossa, eu também não. Eu não sabia fazer nada sozinho. Eu também não. Eu tinha acabado de me mudar de cidade, então eu tava muito num lugar de, tipo, eu quero comer uma coisa que eu vou pedir, e daí eu trabalhava, era estagiário, então não tinha muita grana, daí era sempre umas coisas mais podrecas, assim. Enfim, eu acho que nesse lugar, assim, nossa, eu jamais me vejo fazendo isso que eu fazia antigamente. Claro, com certeza não, eu também não. Num lugar assim... E aí eu acho que é olhar pra saúde de uma maneira geral, né? Tipo, a qualidade do sono, a qualidade de tudo. Nossa, e aí me vem voltar muito, de rolê 5 da manhã. Eu ia dizer, tipo assim, cara, eu tive uma fase, até não foi lá nos meus 29, não, eu tive 29, eu tive uma fase que eu gostava de, tipo, de voltar pra casa ou de ir pro Arung, sabe? Eu sempre odiei voltar pra casa. Sério, isso é uma coisa que sempre me deixou, assim, mal, tá? Mal, de eu ficar me sentindo mal. Eu tava voltando pra casa com o sol já ter nascido. Eu também, amigo. Assim, parece que eu conseguia ver o ciclo de sono se quebrando todo dentro da minha cabeça. Nossa, eu odiava. Eu odeio até hoje. Mas eu, tipo, e aí o que eu ia dizer? Como a minha fase solteira veio um pouquinho mais velha, eu veio ali com uns 27, foi onde eu também comecei a... Voltei a adolescência tardia da diva. A dar uma despirocadinha ali. E aí eu fazia umas coisas que hoje em dia, tipo, pra mim, impensável, que era sair quinta-feira. E, tipo, voltar pra casa. Tu sai quinta-feira ainda? Não. Eu não saio quinta-feira, tu sai quinta-feira. Amigo, eu saio pra comer uma pizza. Tá, mas tu faz isso. Mas assim, é isso. Nem um drinkzinho? Eu ia pra balada, amigo. Um drinkzinho, uma tacinha de vinho até vai. Tá. Mas eu ia pra balada. Quinta. E eu voltava pra casa 3 horas da manhã. Quinta. Mas você não trabalhava ainda, né? Claro que eu trabalhava, foi no final, né? Exato, não. E assim, o que dava pra fazer era porque sexta sempre foi o nosso dia de home office.
Então, tipo, eu tava assim, né? Mas eu tava em casa. Mas daí na sexta tu saía de novo? Às vezes. Ô, louco. Eu entreguei ali, eu me entreguei. Eu acho que eu sabia que o 30 ia chegar, tipo... Pensando ali no início dos meus 20 anos, que eu tava, né, recém-chegado na faculdade, federal e tal, eu ia muito pra bar. Sim. Durante a semana. Sim. Mas... eu bebia também, né, galera? Acho que também tem isso que eu não bebo mais. Sim. Muita coisa mudou nos meus 20 meus 30 Caraca, anos. amigo, é verdade. Eu bebia, eu não cuidava tanto da minha saúde, eu não praticava esporte. Então, era uma relação muito diferente que eu tenho hoje em dia do que eu tinha lá atrás. Assim, eu me permitia fazer coisas que hoje em dia eu não permito mais. Eu ia pra bar durante a semana. Outra coisa que eu penso que pra mim hoje em dia é muito mais forte e muito mais relevante na minha vida é a saúde mental também. Com certeza. Que tem tudo a ver com isso. Tipo, cara, quando eu tinha 20 anos, psicólogo, relacionamento, tipo... A gente tá aprendendo muito ainda a lidar com as coisas. São né? coisas que eu acho que tu não percebe o impacto que aquilo tem na tua vida ainda também, sabe? Mas eu acho que ainda cai num lugar de, tipo, tu entende a importância da terapia hoje em dia porque tu viveu coisas no passado que te fizeram buscar essa ajuda. Sim, mas isso que eu acho que eu lidava com os problemas de outra forma. E de uma forma que hoje eu não acho saudável. Sim. De tipo, sei lá, de não saber lidar, de ignorar, de, né? Nossa, de querer se vingar. Exatamente. Acho que adolescente jovem tem muito isso, né? Muito isso. A gente... Tipo, pisaram na bola comigo, eu vou ter que pisar de volta. Eu, ao invés de tipo, não, eu quero paz. Hoje em dia... só não olhar mais na cara dessa pessoa. Hoje em dia eu tô, tipo, briga sozinho, sabe? Realmente, isso mudou muito, assim, dos 20 pros 30 anos. Eu acho que o 30, ele traz uma maturidade que é mais tranquila, assim, né? Sim. Um entendimento mais de boa. Sim. E como é que era a tua relação com teus pais lá atrás e agora? Cara, eu acho que a minha relação com os meus pais, assim, ela sempre foi boa, mas eu sinto que hoje ela melhorou bastante, justamente porque acho que eles me veem de outro lugar agora. Tem um respeito de um amadurecimento, de uma pessoa que agora é uma adulta. Apesar de que ainda sempre cai num lugar do filhinho, né? Óbvio, com do certeza. meu bebê, e eu tenho pra mim também, e aí não sei, né? Posso estar sendo... Posso não estar falando o que de fato seja, que só quem vai poder dizer são os meus pais. Mas eu acho que... Eu sinto que enquanto eu também não sou mãe, não tô numa outra fase mais madura, eu fico nesse lugar da filhinha... Enquanto tu não casou... exatamente. Que pode ser que nem venha acontecer, né, gente? Pode ser que eu nem venha casar, que eu nem venha ter filhos. Mas eu sinto que os pais te olham de outra forma também quando tu tá nesse momento diferente da vida. Eu acho também. Eu passo por isso também, porque eu tenho uma irmã que ela é casada, tem filho e tudo. A nossa diferença de idade é 7 anos, Nem então é tanta, não né? é tanta. Mas elas encaram ela de uma maneira diferente, assim. Falando especificamente da minha mãe, a minha relação com ela mudou muito nos últimos tempos. Eu acho que quando eu tinha 20 anos, eu não... sei lá, não é nem que eu não me importava. Eu acho que eu não tinha a preocupação de saber como ela estava, de querer estar cuidando dela, de sabe, nesse lugar. De entendê-la. Eu acho que eu vinha ali do final da adolescência, onde o normal é a mãe cuidar do filho. Então eu tava o tempo todo sendo cuidado pela minha mãe. Sabe, eu tinha esse carinho por ela, esse amor por ela que eu tenho até hoje, mas era num lugar de, tipo, eu sou a pessoa sendo cuidada. Sim. E eu acho que a partir do momento em que meu pai faleceu e, né, me tornei adulto, uma pessoa mais responsável... E até um pouco antes disso também, Até um pouco antes disso, mas... essa chave meio que muda, assim, sabe? De olhar pra minha mãe, não, minha mãe tá envelhecendo, eu quero cuidar dela o máximo que eu puder, eu quero estar presente na vida dela o máximo que eu puder. Sim. Eu acho que nos 20 anos também tem muito, não quero passar no novo com meus minha pais. mãe chata. Não vou passar, sabe, fazer as coisas com meus pais. Hoje em dia, tipo, eu quero estar com minha mãe. Eu acho que tu dá valor pra essas coisas de outro lugar, dá valor de um outro lugar, exatamente. Hoje de em tomar dia, um cafezinho junto. Exato, sabe? Tipo, esse fim de semana, não, eu queria ir pra festa com os meus amigos. Hoje em dia, não, eu quero passar o fim de semana com minha mãe. Sim. Eu acho que isso mudou muito também nos últimos anos. Não só depois do falecimento do meu pai, até um pouco antes, mas de entender que não vou ter minha mãe aqui pra sempre, eu quero aproveitar ela o máximo que eu puder. Sim. Acho que é uma maturidade que chegou pra mim nos últimos anos, assim, não, no início dos meus 20 eu não me preocupava muito com isso. Total, e bem interessante o que tu falou, porque eu também percebi assim, eu acho que por eu também ser um pouco mais velha, tu tem muito essa percepção de aproveitar o tempo com ela, né? E pra mim já foi pra um outro lugar com a minha mãe, porque assim, eu acho que chegou um momento da minha vida madura que eu percebi a minha mãe enquanto ser humano, enquanto mulher. E aí essa caída de ficha foi muito legal, assim, de tipo, meu Deus, olha tudo que ela viveu, cara. Ela tinha a minha idade quando ela terminou um casamento, tinha uma filha pequena pra criar, e aí tu começa a se pôr no lugar e começa a entender, tipo, nossa,
Que louco, que profundo, que difícil. Tudo que ela abriu mão pra cuidar dos filhos. E tudo que ela é, além de ser mãe. Sim. E que muitas, eu acho que principalmente as mulheres, deixam isso de lado pra dar uma atenção exclusiva pra maternidade. E o quão foda isso deve ser, porque tu acaba perdendo um pouco da tua identidade. E nem tô falando em relação à minha mãe, porque a minha mãe sempre foi muito de viver a vida dela também, graças a Deus, assim. Mas eu acho que me perceber na mesma idade que ela tinha, num momento super marcante, me fez olhar pra ela de outra forma. E aí começar a também, tipo, nossa, que bom é poder trocar uma ideia com a minha mãe sobre isso, que bom é poder ouvir a opinião dela, poder ouvir a experiência dela. Ela já viveu o que eu tô vivendo agora. Então eu acho que quando a gente é mais novo, a gente não quer ouvir ninguém, né? Não tem muito essa noção das coisas, né? Eu acho que a passagem do tempo também. Eu acho que quando eu tinha 20 anos, tipo, não, eu quero viver. Isso é muito novo, né? Tem tempo pra tudo. Hoje em dia, tipo, talvez eu não tenha mais tanto tempo assim pra tudo, sabe? Eu acho que a gente tem um tempo diferente. A noção de tempo, né? Da passagem do tempo. E eu acho muito legal isso que você falou ali de enxergar a mãe como um ser humano, que de fato, assim, eu acho que também quando a gente é menor, a gente tem muito essa noção de que a minha mãe sabe tudo, ela é a detentora da verdade. Ela sabe lidar com tudo. E a partir do momento que você entende, não, ela tá vivendo tudo isso pela primeira vez, assim como eu. Ela não tem todas as respostas do mundo, ela não sabe lidar com tudo isso. Nem sempre ela tá certa sobre tudo. Nem sempre ela tá certa sobre tudo. Nem sempre ela vai saber o que é melhor pra mim. Nem sempre, exatamente. De hoje em dia eu poder enxergar e falar, não, mãe, tu não tá certa sobre isso. Eu acho que lá atrás, nos 20, talvez eu tivesse essa iniciativa, mas era muito num lugar de pirraça também, sabe? De tipo, eu não quero... De brigar, de tu não sabe o que é melhor pra mim, tu não me conhece. Hoje em dia eu acho isso assim, eu sei melhor ouvi-la, processar. E entender o que vai entrar aqui e não, né? Exatamente. E assim, não de um lugar, nunca de um lugar de desmerecer, mas de, mãe, eu sei a maneira que eu levo a minha vida. Eu agradeço a tua orientação, tua sabedoria, mas eu também preciso me ouvir. Porque eu também, às vezes, me pego em lugares de tipo assim, eu recentemente entendi que tipo, a validação dos meus pais é extremamente importante pra mim. Mesmo quando eu acho que não, sabe? É engraçado quando tu quer contar uma coisa pro teu pai, pra tua mãe, e tu tá muito empolgado e eles vêm e falam, mas peraí, tu pensou nisso? E eu acho que é isso, são duas opiniões muito, muito fortes na nossa vida, na nossa criação, na maneira que a gente vive. Mas a gente precisa aprender, e eu acho que a maturidade traz isso, a saber selecionar o que eu vou levar em consideração, o que não faz tanto sentido pra mim. Eu acho que no meu caso existe uma diferença geracional muito grande entre eu e meus pais. Sim. Então sempre eu me vi nesse lugar assim de eles não me entendem, nunca vão entender. Sim. Porque pra eles o certo é uma coisa que era certa há muito tempo atrás e pra mim o certo é o que é certo hoje. Sim. O que faz sentido pra ti. E que nem sempre bate, né? Da maneira de encarar a sociedade no geral e pensamentos políticos e tudo mais, sociais. Então sempre tive essa quebra muito grande entre eles. Eu acho que lá atrás eu não tinha tanta paciência nesses embates, assim. De tipo, por que tu não enxerga isso assim? Eu acho que dos dois lados a falta de paciência era real, sabe? Verdade. Tipo, meu filho é muito rebelde, quer mudar. Até porque era uma geração que não conversava muito, não ouvia muito a opinião dos filhos, né? E que quer mudar a maneira que o mundo é mundo, mas não é que eu queira mudar, é que o mundo mudou. Sim. A maneira que a gente vive hoje em dia é uma maneira diferente do que era normal lá nos anos 80. Sim. Então, esse choque era muito maior ali nos meus 20 anos. Eu acho que eu não tinha paciência, eu não tinha a maturidade de saber dialogar certas coisas, de conversar com eles de uma maneira mais pé no chão mesmo, sabe? Ou menos armada, eu acho, menos armada. Né? Tipo, mais de troca, realmente. De eu quero ouvir o teu lado, tu quer ouvir o meu lado. Sim. Aí hoje em dia eu percebo, minha mãe fala uma coisa, eu falo, tipo, não é legal falar isso, sabe? Tem coisas assim, tipo, uns pensamentos meio preconceituosos que eu falo, tipo, eu dou uma puxada, tipo, mãe, não fala isso, não fala esse tipo de coisa. E é legal poder pontuar isso. Eu também faço isso com a minha mãe, mesmo minha mãe sendo de uma geração mais recente. Tem uma vez eu falo, mãe, não precisa falar dessa forma. Não fala isso, sabe? Tipo, isso não é legal. Mas é legal, porque ela mostra, né? Daí vai de cada um. Nem sempre ela tá aberta a entender, eu ia dizer, né? Momentos, a minha mãe também. Mas eu acho que planta uma semente. Em algum momento ela vai refletir sobre aquilo, sabe? Tá, a gente falou muito de família, mas e os amigos? Como é que tu encara a tua relação antigamente e hoje, assim? Eu sei que tem muitas amigas que te acompanharam dos 20 aos 30. Sim. Também tem vários, mas eu acho que eu pergunto mais no lugar de como tu encarava fazer amigos e cultivar esses amigos lá atrás e como tu encara hoje em dia. Tá, ótima pergunta. Eu acho que hoje em dia eu acho que existe uma cobrança menor. E assim, quando a gente tá nos 20 e poucos, eu acho que é
é tudo meio à flor da pele, né? Então, até essas relações das amizades e do... Eu acho que todo mundo tem uma fase que tem uma amiga que é aquela amiga que tu sai o tempo inteiro, que tu faz tudo junto, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu acho que com 30, eu me sinto soltando mais esses amigos, assim. Aquela coisa do não prender, né? O que tu quer que fique, tu deixa aí, tu deixa livre. Por isso, assim, porque eu acho que também com 30 vem uma consciência de que, cara, tá todo mundo tentando se entender, tentando viver sua vida, tentando respeitar seu momento. Então, tem momentos, engraçado, tem momentos que eu percebo assim, nossa, tô mais distante dessa amizade. Mas aí daqui a pouco aproxima. Daqui a pouco distancia de novo. Mas é um saber... E nem necessariamente vai sempre reaproximar, né? Eu acho que Também. Eu tenho, por exemplo, uma grande amiga minha que a gente nunca brigou, a gente nunca teve discussão nenhuma. A gente era inseparável ali crescendo. Só que a gente cresceu para lados opostos. Eu sempre enxerguei dessa forma. Assim, a gente nunca teve uma ruptura, a gente nunca brigou, a gente nunca parou de se falar, a gente segue em tudo quanto é coisa. Só que ela pensa coisas hoje em dia que eu não concordo. E eu vejo que o contrário também acontece, sabe? Ela foi pra uma linha... enfim, tipo, pensamentos assim que não batem em relação à sociedade, em relação a várias coisas, que, enfim, tipo, é triste de certa forma, mas eu acho que a gente cresceu em direções opostas. Eu acho que isso também é entender essas coisas. Eu acho que lá atrás, com meus 20 anos, eu não entendia isso. Sim. Provavelmente teria uma briga. Sim. Provavelmente teria uma discussão. E agora eu percebo, não, na verdade, eu acho que ela encara a vida dessa forma, respeito ela muito, mas eu não compactuo com as coisas que ela pensa e eu não quero estar junto, sabe? Sim, e por isso que essa amizade talvez não tenha continuado da maneira que era. Sim. Só que eu acho que isso, assim, quando tu tem 20, tu acha que tu é o dono da razão e que tudo que tu acredita é o certo, que o outro que tá contra aquilo é um monstro, né? E é isso em relação a várias coisas, até tipo em relacionamento, em família, em amizades. E aí eu acho que isso, eu acho que com 30, depois dos 30 ou perto disso, tu começa a... Da mesma forma que tu quer ser respeitado e que tu quer que a tua opinião... Tipo, tu não quer ninguém te dizendo tu tá errado, tu só me deixa acreditar no que eu Porque às vezes não quero nem que diga que tá certo também. Eu só quero que entenda. Eu só quero poder me expressar da maneira que eu me expresso, sabe? Tá tudo bem. Então eu sinto isso, assim. E aí, mas é engraçado, porque também tem uma parte de mim, às vezes, nas minhas amizades, que quer salvar o outro. Que não pensa, às vezes, tanto quanto eu... Ou aquela amiga que, às vezes, não... Tem sempre uns relacionamentos meio errados... E às vezes eu sinto isso, assim, que eu me desperta uma vontade de... Ai, vou lá, vou pegar fulano e vou dizer pra fulano ir pro retiro comigo. Vou pegar ciclana e vou dar esse livro aqui pra ela ler. E é isso, eu sinto que eu ainda preciso equilibrar melhor. Que nem sempre a pessoa quer ser salva, né? Eu acho que... Amigo, e cada um tá no seu processo, cara. É difícil isso também. Eu acho que mesmo assim, óbvio, eu acho que tu enquanto amiga vale a pena pontuar da maneira mais respeitosa possível isso. Ou quando a pessoa vier trazer pra ti, me ajuda de alguma forma. Mas eu acho que é sempre muito difícil se meter em certas coisas, né? Sim. Mesmo sendo amigo. E aí eu acho que com 20 anos, tu se mete com os dois pés na boca. Muito. E com 30 tu já vem mais, né? Tipo, poxa, será que eu posso? Será que eu devo? Tu quer me ouvir? A minha maneira também, eu acho que no passado era de querer ser amigo do máximo de pessoas possíveis. Hoje em dia eu acho que não faz mais muito sentido pra mim isso. Eu entendo que as amizades que eu construí ao longo da vida e que eu mantenho são amizades que eu vou levar até o fim dos dias, mas também não fico implorando a amizade de ninguém. Eu acho que é isso que lá atrás eu fazia. Não de implorar, assim, mas sabe? De ficar ativamente fazendo amigos. E preciso ter muitos amigos. E você com fulano esse dia, você com fulano. E até no Facebook tinha isso, né? Tipo, quem tem mais... Não quem tem mais amigos, mas sabe? Tipo, eu quero chamar de amigos no Facebook, né? Então, eu tô com 1000 amigos no Facebook. E é uma coisa que você vê, tipo, nossa, sabe? Se eu consigo listar 10, tá mais do que bom. E pra mim também, hoje em dia, vai muito pra um lado, assim, de, tipo, andar... O que tu falou um pouco, eu acho. Andar com quem tá alinhado comigo. Com quem vê a vida da maneira que eu vejo. Eu não tenho muita paciência, assim, pra ficar também me desgastando com coisas mais, sabe? Eu também não. E com pessoas que veem a vida de uma forma muito diferente. Isso cai até, pra mim, no lance dos relacionamentos. Porque eu já tive um relacionamento onde havia muito embate nesse lugar de opiniões diferentes. E hoje eu percebo que eu poderia simplesmente ter dito, tipo... Não faz sentido, Fica com a tua né? opinião, eu fico com a minha opinião. E se a relação daí não vai dar certo, tudo bem, a gente segue caminhos diferentes. Mas tu fica naquele desgaste. Como é que tu não enxerga isso da mesma maneira que eu enxergo? Como tu tem coragem? Relacionamento é mais difícil. Também acho. Eu não... Porque tu quer construir uma coisa junto. Até hoje ali, em né? dia, acho meio difícil, assim. Eu não me relacionaria com uma pessoa que tem opiniões
em relação a causas sociais. Mas eu acho que tu lidaria de outra forma. É isso que eu percebo, assim, que eu acho que eu lidaria de outra forma. Não sei. Eu acho que eu não ia começar essa relação. Esse é o ponto. Entendeu? Eu não acho que eu teria... Nossa, sabe? Só uma pessoa que... Não, é muito difícil. É muito difícil. Chega um papo, eu sou contra cotas raciais. Eu fico tipo... Ai, namora comigo. Do que ele tá falando, tá ligado? Tipo, Exatamente. se enxerga, sabe? Não ia nem ter papo. Ou, tipo, ali. Tá. Vai pra tua turma. Mas sabe, tipo, não vai existir um relacionamento Sim. aqui. Então, acho que talvez mudou a maneira... Eu não sei se mudou, na real. Acho que eu sou bem... Não, eu acho que eu mudei um pouco, assim. Eu acho que... Não tem paciência. Não tinha e não tenho. Mas é que eu acho que eu mudei também, sabe? E nem que, tipo, antes eu era contra a cota racial, não é isso, mas... Eu acho que a coisa foi ficando mais clara pra mim com o passar do tempo. E eu fui entendendo melhor o meu posicionamento diante dessas questões todas. Sim. E aí que quando eu me vi numa relação com uma pessoa que não tinha um posicionamento igual ao meu, que eu fui pra esse lugar da explosão, de tipo, não, mas peraí, tu tem que ser tem que pensar como eu penso. E hoje eu olho e penso, tipo, cara, tá tudo bem ele também pensar da maneira que ele pensa, eu sabe? acho que pra amizades não me afeta assim tanto. Mas é que eu faço parte de minorias, então... Desde muito cedo que eu entendi isso, era uma parte muito importante pra mim. Eu acho que entrar numa relação com pessoas que não respeitassem isso da mesma forma que eu respeito, não tinha o menor cabimento. Não tinha. Sei lá, acho que a maneira que eu lidava com isso talvez fosse um pouco mais extrema e menos paciente do que é hoje. Mas, amigo, é total o que tu falou, tipo, tu fazia parte dessa conversa, entendeu? Eu não fazia, eu era uma patriçoca, mas perdidinha no mundo, sabe? Tipo, eu não tinha paciência lá atrás e não tenho hoje, mas hoje eu evito, talvez. Tu não vai pro embate, Não vou pro embate. Tu vai ouvir alguém falar uma bosta e tu não vai lá fazer... Talvez eu refute algo, mas no geral eu fico tipo, beleza, não quero papo com essa pessoa, sabe? Sempre vai ter um amigo que não vai ter uma opinião exatamente igual a tua. Não, eu não quero que ande comigo só quem pensa igual. Não é esse o ponto da questão. Mas é que eu acho que tem coisas e coisas. É diferente eu pensar que, eu não gosto de Big Brother, tudo bem. Agora, tipo, eu não gosto de negros. Não tá tudo bem, tá ligado? Bem. Então é o tipo de coisa, assim, de tu entender. Essa pessoa pensa diferente de mim sobre certas coisas que tá tudo bem pensar diferente. Sim. Mas tem coisas que eu fico, tipo, não tá legal. Tipo... Não quero me relacionar com essa pessoa em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Uma amizade, um relacionamento, né? Exatamente. Então, esse tipo de coisa... familiar, às vezes, até também, que tem uma fala problemática. Tive muitos embates com minha família nesse sentido também. Sim. Então, é o tipo de coisa que... Nossa, eu tô até de vermelho hoje. Amigo, e tu consegue pensar em alguma coisa, assim, alguma opinião que tu tinha com 20 anos e que hoje te dá uma vergonha alheia de pensar que tu... Ai, meio que tudo, né, amigo? Eu acho que com 20 anos a gente tem tanta certeza de tudo. É verdade, né? Tanta certeza, Eu acho que é por isso que a gente tem tanta raiva de jovem, sabia? De adolescente. Eu não parava pra pensar, por exemplo, lá atrás, eu tinha um estilo meio emo, meio hipster, assim, calça justa e tal. Pra mim, eu ia me vestir daquele jeito pelo resto da vida. E minha mãe falava, tipo, nossa, que moda ridícula. Eu falei, tipo, não é moda, é quem eu sou. Mãe. É o meu jeito de ser, sabe? E vai ser assim pra sempre. Cara, que querido. Uma calça a calça mais justa que Jesus. E daí, sabe, daí o tipo de coisa que você olha pra trás e fica tipo, nossa, sabe? Era só uma moda da época de fato, minha mãe tava certa. Tudo bem que eu ainda acho que eu agora falando quando eu for pai, eu acho que talvez eu vou ser mais aberto a essas coisas do que minha mãe foi comigo. Sim. Eu acho que adolescência é época de testar essas coisas, exatamente, de errar, de se arrepender e... Pinta cabelo, quer pintar cabelo de verde, pinta, tu vai, sabe? Tipo, é o tipo de coisa que eu vou ser muito mais aberto do que meus pais foram, mas ainda assim é moda da época. Eu sei que não vai ser pra sempre. A minha mãe sempre foi bem aberta, sempre me deu muita liberdade pra fazer essas coisas, tipo, minha primeira tatuagem eu fiz com 14 anos. Caraca, bem ela que me levou pra fazer, e alisar cabelo, e nananã. Mas eu penso assim, muito na questão do posicionamento, sabe? Não que eu tenha sido uma pessoa problemática, porque eu nunca fui, com a graça de Jesus, mas assim, eu, pela bolha de patriçoca, de Florianópolis, de colégio particular, eu vi a vida num filtro muito cor-de-rosa. E eu sinto assim, eu já falei isso pro Vitor, eu sinto que um pouco da gente trabalhar junto trouxe me deu esse choque de realidade, assim. E eu me conectei muito mais com essa versão minha, sabe? Fez muito mais sentido uma versão que questiona, que se posiciona, E até, assim, eu acho que hoje em dia ainda acontecem situações de tu ouvir uma fala problemática e tem muita gente que ainda não tipo, não é nem o trazer pro embate, mas de questionar, né? De dizer... Sim. Não, isso aí não tá certo, desculpa, eu não concordei com isso que tu falou. Eu acho que sim, assim, tu tá numa mesa com 5 pessoas e tem uma pessoa sendo extremamente racista.
cabe a você se posicionar de alguma forma. Exatamente. Eu acho que é o tipo de Com coisa certeza, que em com 2026 não tem Racista, como a gente ficar machista, calado. homofóbico, Exatamente. qualquer tipo de fala desse Então é o tipo sentido. de coisa que lá atrás eu tinha muita pouca paciência, hoje em dia eu continuo tendo muita pouca paciência, Sim. sabe? Eu sinto isso, que eu tinha... Antes não me incomodava tanto. Aham. Tipo, eu achava errado? Claro que eu achava errado, mas, meu amigo, hahaha, sabe? Passei pano pra muitas situações, assim, de amigos, principalmente, que hoje em dia eu olho e eu penso, tipo, não, isso aqui tá totalmente errado, isso aqui é totalmente problemático. Sim. E aí, de novo, um familiar que faz uma fala que eu falo, cara, não, desculpa, tu não vai falar isso perto de mim. Até de corrigir Sabe? minha mãe, assim, nesses lugares. Exato, assim, minha tipo, mãe, meu pai, e aí, tipo, né, cada um dentro do seu contexto. Sim. E nem sempre coisas totalmente criminosas e problemáticas, mas que eu me sinto no dever de, tipo, trazer uma visão diferente pra pessoa e falar, Sim. tipo, por favor, perto de mim você não fale isso. Sim. Eu comecei a me entender feminista, e aí, por estar nesse relacionamento que não tinha ideais tão parecidos com o meu, existia um questionamento desse lugar, e eu acho que existe até hoje, de gente que vê o feminismo como mulheres com o peito de fora, gritando na rua, matando bebês. Tem vertentes também, né? Tem vertentes, claro. Mas eu comecei a me descobrir feminista. E mais nova, assim. E aí teve um momento da minha vida que foi muito engraçado, que eu tava ali com os meus 20 e poucos, que eu fui pro lugar do embate muito forte. Então, assim, me veio uma vontade louca de bater de frente com um homem que mexe comigo na rua, por exemplo. É bem no auge do Fora Temer, né? É o auge do Fora Temer. Ai, saudade do Fora Temer. Total, amigo. E assim, eu lembro de situações em que eu realmente parei na rua e, tipo, um cara sentado num meio fio secando minha bunda e eu virar pra trás e falar, o que foi? Isso aí. Tá maluco? É isso. Meu irmão. E o coraçãozinho aqui, né? Mas assim, então eu tive esse momento, eu acho que foi uma ruptura que foi importante, porque hoje eu sigo sendo uma feminista, obviamente, mas uma feminista de um outro lugar, de um lugar mais calmo, talvez. E não que eu estivesse errada com 20 anos, eu acho que foi muito picudo da minha parte. Sim. Mas é Testar. de escolher as batalhas, né? Eu acho que hoje em dia eu não entro em qualquer batalha também. Exatamente, né, amigo? Não é qualquer coisa que vai tirar a minha paz. Né? Mas assim, eu acho que também os 20 também são esse momento de experimentar, se conhecer, saber onde tu vai dizer não, onde tu vai dizer sim. E foi quando tu parou de alisar o cabelo também, né? Mais ou menos. Foi mais pro final dos 20. Mas eu acho que é uma construção que tem tudo a ver. Tudo uma a ver. coisa se conecta na outra, assim. Com De certeza. quem sou eu, eu não preciso alisar o meu cabelo pra caber em algum lugar, eu não preciso alisar o meu cabelo pra me sentir bonita, pra achar que outra pessoa vai se interessar por mim. Então vem tudo desse lugar da segurança, do empoderamento, e também de tipo, essa é a minha opinião e eu tenho certeza dela. Não vai ser qualquer pessoa que vai me criticar ou me fazer questionar. Mas também isso não é de um lugar de uma teimosia. É de um lugar de eu sei das minhas convicções. Tá, e tu acha que o teu eu de 20 anos ia ficar orgulhosa, surpresa, como se te visse hoje em dia? Ai, amigo, que pergunta gostosinha, né? Né? Cara, eu acho que ela ia ficar bem orgulhosa, tá? Acho que ela ia, sei lá, ela ia me admirar, assim, pelas escolhas que eu fiz, pelos caminhos que eu trilhei, pelo lugar que a gente tá hoje, que eu acho que eu me sinto muito bem, eu me sinto muito feliz no lugar que eu cheguei. Sei lá, as coisas que a gente conquistou, os amigos, a maneira que a gente olha pra vida, principalmente. Acho que, assim, existe... Mas ela ia ficar surpresa, né? Acho que ia. Acho que ela ia... A tua de 20 anos, cabelo alisadinho, lá do saída do catarinense, ia ficar chocada, eu acho. Não era catarinense, porra, que eu sou anti-catarinense. Mas sim, amiga, eu acho que ela ia ficar, tipo... O que aconteceu? Eu tomei um ácido no caminho e ninguém me avisou, sabe? Porque eu acho que o meu ia ficar chocado, meu. Não, sei lá, acho que não de pensamentos, mas eu acho que de estilo, assim, sim, as coisas. Da forma que a vida foi tomando, assim, né? Como eu falei, pra mim, aquele estilo meu ia ser pro resto da vida. Sim. Eu ia usar calça justa pro resto da vida. Mesma coisa, tipo, ele usar cabelo pro resto da vida, que eu ia ser aquela menina certinha pro resto da vida. Eu acho que ia ter um choque de tipo, nossa, tu usa calça larga agora, que loucura. E tinha muita pressão dentro da minha cabeça naquela época que não existe mais. Ainda sou uma pessoa com algumas pressões aqui. Claro. Mas eu acho que eu era mais ainda, sabe? Total, eu acho amigo. Que eu tinha muita essa obsessão de eu preciso ser muito incrível e saudável. O mais magro, o mais forte, o mais... E hoje em dia eu tô tão mais leve em relação a essas coisas que talvez olhar pra isso com o olhar que eu tinha lá atrás pro olhar que eu tenho agora, talvez seja uma coisa de até
sabe, um alívio Aham. de ver como eu consegui me soltar dessas amarras. Verdade, amigo. Então eu acho que nesse lugar ele ia ficar feliz, da maneira que eu também lido com os meus amigos e com a minha família. Eu podia responder mais no WhatsApp? Talvez. Eu podia ser mais presente ali no WhatsApp? Com certeza, mas é uma dificuldade que eu tenho. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas sim, amigo, eu acho que o principal é isso, assim, é tipo, eu me sinto segura da maneira que eu vivo a minha vida hoje. Sim. Acho que é isso, né? Acho que é isso também, Um papo bem amigo. gostoso hoje aqui. Acho que foi legal olhar pra trás e ver tudo que mudou. E perceber também como a gente tá lidando diferente com as coisas da vida, né? E o que não mudou também, né? Tem muita coisa, sei lá, ainda gosto das mesmas músicas que eu gostava aos 20, Exato. mesmos filmes. Exato, algumas comidas várias também, algumas pessoas, algumas outras coisas que eu aprendi lá com 20 que eu levo até E hoje. que vou levar pro resto da vida, provavelmente. Sou muito, muito grata, gratidão, ó. Gratidão às minhas outras fases. É isso aí. Bom, acho que por hoje é só. Espero que tenham gostado, que tenham pensado nas coisinhas de vocês aí também, nas evoluções. Nossas redes sociais estão aqui em cima da nossa cabecinha. Sigam a gente lá também, acompanhem a gente no Instagram. A gente no também TikTok. traz outros conteúdinhos por lá que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. E é isso aí, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Deixar o seu joinha e deixar aqui um comentário bem bonitinho pra gente. Eu desafio, tarefinha de casa. Compartilha esse vídeo com 20 amigos. Bem de boa. Bem de boa, ei. Não vamos de 20 então, vamos de quanto? Dois. Pô, dois Dois super amigos tu tem, né? justo. Super justo. Manda pra sua mãe e pro seu pai já. 2 amigos, cara. Manda pro namorado, pra namorada. Eu mandaria pra 2 pessoas, Eu também, tranquilamente. pô. Vamos levar a palavra do Mil Abas além. Se eu fosse a gente. pessoa que tá assistindo, eu mandaria pra 2 Eu pessoas. também, com certeza. Tranquilamente. Cara, e vocês não querem ver o vídeo do 40 anos? Tem que compartilhar pra gente chegar lá. Ué, Tá, um beijo. Fui. até o próximo. Meu Deus, a gente... Nossa.